O anime começa com um cara totalmente comum chamado Toya. A única coisa que ele fez foi estar no lugar errado na pior hora possível. Um raio o atingiu e assim ele morreu. A próxima coisa que ele sabe é que está diante de Deus, ou do Criador. Então o Criador fala: ops, foi mal, foi um acidente completo. E como acidentes acontecem, Toya estava super tranquilo com a parte de ter morrido, e perdoa totalmente o Criador, que fica tão impressionado com a calma de Toya que decide recompensá-lo, reencarnando ele em outro mundo. Ele decide mandar o garoto para um mundo com magia, então pergunta para Toya se havia algo que ele queria muito, como um poder especial, arma mágica, etc. Mas a única coisa que o garoto queria era levar o seu celular. Não, eu não tô brincando. O Criador também fica chocado com isso, mas concorda completamente e decide dar alguns poderes especiais ao garoto, como poder usar todo tipo de magia daquele mundo, reforço físico e um jeito de carregar o seu telefone. Então o Criador faz sua magia e boom, Toya acaba no meio de uma floresta completamente confuso. Basicamente ele foi expulso do céu, mas de qualquer forma o seu telefone toca. É o Criador ligando para contar sobre a função do mapa que tem no telefone. Pelo menos ele não vai se perder. Toya agradece e começa a andar. Na estrada para a cidade mais próxima, um mercador para a carroça porque está curioso sobre as roupas estranhas que Toya está usando. Então ele oferece ao garoto uma carona grátis para a cidade, compra as roupas raras que ele está usando, dá a ele algumas roupas normais e ainda joga nele algumas moedas de ouro. Toya estava confuso, mas simplesmente aceitou tudo aquilo. Antes de sair da loja do mercador, ele pergunta se há alguma estalagem por perto e descobre sobre um local chamado Estalagem da Lua Prateada. Enquanto Toya se dirige para a estalagem, ele ouve duas mulheres sendo assaltadas em um beco próximo. Parece que algum acordo que elas fizeram deu errado. Toya se aproxima, compra os itens das mulheres por uma moeda de ouro e depois dá uma surra nos assaltantes. Acontece que aquele reforço físico que eu disse antes são basicamente reflexos sobre-humanos. Depois da luta, as mulheres se apresentam como Elsie e Lindsay e agradecem ele. Toya menciona que está procurando a estalagem e elas dizem que também estão indo para lá. Então o trio vai junto. Na estalagem, Toya reserva um quarto para um mês e se junta às garotas para tomar café. Elas conversam sobre conseguir trabalho aceitando missões para pessoas da guilda local. Toya acha uma boa ideia, então no dia seguinte todos vão para a guilda. O problema é que Toya não consegue ler a língua, ou seja, elas precisam ler o quadro de missões para ele, e então escolhem uma com dificuldade média. Se registram como cavaleiras, pegam suas armas e vão direto para a floresta capturar 5 lobos de um chifre. As coisas vão surpreendentemente bem. Eles na verdade capturam 6 e vão direto para a guilda, recebem o pagamento e voltam para a estalagem. Mais tarde Toya pede a elas que o ensinem a ler e escrever. Elsie terceiriza esse trabalho para Lindsay, e ele também pede que elas o ensinem magia. Primeiro elas precisam ver para qual tipo de magia ele tem afinidade, e então Lindsay traz 6 pedras mágicas diferentes, cada uma para um elemento mágico. Normalmente ninguém consegue usar mais de 3 em toda a sua vida, mas Toya consegue usar todas as 6. Elsie e Lindsay ficam pasmas, especialmente quando ele usa magia nula, o tipo mais raro, para abrir um portal direto de volta para a floresta onde eles estavam. Depois de testar seus feitiços, as garotas elogiam seu talento, e Toya fica todo constrangido e dá uma risadinha nervosa. Nesse momento, o estaleiro os interrompe e lhes apresenta Yai, uma garota que trabalha na loja do outro lado da cidade. Yai está procurando uma receita nova e deliciosa para o cardápio de sua loja. Toya de repente se lembra do sorvete do seu mundo antigo, então ele saca seu telefone e procura uma receita. Assim ele ensina para Yai e as garotas, e quando elas fazem e experimentam descobrem que é incrível. Ou seja, Toya basicamente salvou a loja de Yai. A caminho da próxima missão, Toya tira uma foto de Elsie na carroça e a salva. Depois de andar um pouco, eles param para um descanso. Eles estão em uma missão para entregar uma carta ao Palácio Real, e precisam de um lugar para relaxar. Enquanto pensam para onde ir, ouvem uma confusão e vão investigar. Eles veem uma garota samurai derrubando um monte de caras com uma habilidade insana, mas ela de repente para porque está com muita fome, e estava prestes a ser atacada. Toya rapidamente pula para salvá-la. Eles nocauteiam todos os bandidos e escapam para um beco próximo. A garota se apresenta como Kokonoi, uma samurai. Toya pergunta o que aconteceu e Kokonoi explica que perdeu seu dinheiro da viagem em um caminho para a capital e está faminta. Sentindo pena dela, Toya e as garotas a levam para um grande almoço. Kokonoi devora a comida como um animal selvagem e durante a refeição, Elsie a convida para se juntar a eles, já que todos estão indo para a capital. Kokonoi gosta da ideia e se junta ao grupo. Na estrada, Lindsay dá a Toya um dicionário de feitiços mágicos. Toya começa a lê-lo e aprende o feitiço que convoca um objeto para ele. Ele recita e de repente o laço de cabelo de Kokonoi aparece em suas mãos. As garotas ficam chocadas e felizes por ele estar aprendendo tão rápido. Depois de devolver o laço, Toya continua estudando. Ele usa um feitiço de ampliação de sentidos baseados na magia de Elsie.
e sente o cheiro de sangue no ar. Ele alerta os outros e eles seguem o cheiro. Eles encontram alguns viajantes sendo atacados por um mago e seus homens lagartos. Eles entram em ação e destroem todos. Quando tudo está limpo, eles verificam a carruagem e encontram um servo chamado Rain com uma flecha cravada em seu peito. Tuya usa sua magia para remover a flecha e curá-lo completamente. Os passageiros se apresentam como Sushi, Elnia e seu servo. Elsie e as outras imediatamente se curvam, afinal o pai de Sushi é o irmão mais novo do rei. Ou seja, ele é um duque. Depois de agradecê-los, o grupo de Sushi escolta Toya e as garotas para a capital real. No castelo, Alfred, o pai de Sushi, agradece a eles profundamente. No almoço, Toya pergunta a Alfred se ele sabe quem estava por trás do ataque. Alfred acha que provavelmente foi um mago ou bandido tentando extorquí-lo. Quando Sushi se junta a eles, ela fala sobre sua mãe, Ellen. Alfred diz que Toya não pode conhecê-la porque ela é cega, mas acrescenta se eles pudessem encontrar alguém capaz de usar magia nula, talvez pudessem restaurar a visão dela. E é claro que Toya pode fazer isso. Ele procura o feitiço certo em seu dicionário, e depois de encontrar ela em seus aposentos, usa magia nula para restaurar a visão dela. Todos ficam impressionados e muito felizes. Então vão para a volta de Toya para agradecê-lo. Para mostrar sua gratidão, Alfred paga a Toya 40 moedas de platina, e quando o protagonista faz as contas, percebe que são mesmo que 40 milhões de ienes. Ele tenta recusar, mas Alfred insiste que ele precisará delas para suas viagens. Mais tarde, enquanto estão deixando a cidade, Kokonoi humildemente pergunta se pode continuar viajando com Toya e as garotas. E como Lindsay e Elsie queriam muito, ele não teve escolha a não ser aceitar. Enquanto caminham pela capital, eles veem uma menininha que parece perdida. O nome dela é Alma, e ela está separada de sua irmã mais velha. Toya usa o mapa do seu smartphone para encontrar sua irmã e devolve a Alma para ela. Toya deixa o grupo por um momento e volta algumas horas depois, usando um casaco branco com a habilidade especial de afinidade mágica. Ele verifica a hora em seu telefone enquanto voltam para a estalagem. Está chovendo muito naquela noite, então Toya observa o dono da estalagem e seu amigo jogarem uma partida de shogi em um tabuleiro, o que é claro que foi Toya que fez alguns dias antes para eles. Ele descobre que as garotas tiveram que sair na chuva para ajudar algumas pessoas na cidade. Elas eventualmente voltam, encharcadas mas com presentes para todos, incluindo um para o Duque. Toya fica encarregado de entregá-lo para a família do Duque como um agradecimento por tudo que fizeram. Então ele usa o seu feitiço de portal para aparecer no palácio, dá a eles o bolo e um jogo de tabuleiro. Então se senta para explicar o jogo enquanto Sushi observa. E ela fica toda animadinha pelo protagonista estar lá, e implora para jogar. E o coitado do Toya precisa ficar aguentando a garota o incomodar até tarde da noite. No dia seguinte, eles voltam à guilda para procurar uma nova missão. Toya sugere que eles vão lutar contra alguns Mega Slimes, mas as garotas vetam a ideia com força, e todo mundo que já viu uns 2 isekais medievais sabe o motivo disso. Ele encontra outra missão com a qual elas concordam, então logo vão para a floresta. Eles lutam com um monte de criaturas mágicas, e após vencerem, fazem uma pausa antes de procurar o tesouro da missão. Toya usa o feitiço de busca e descobre que a relíquia histórica está dentro de um sistema de cavernas assustador. Lindsay usa sua magia para limpar uma entrada, e todos entram naquela caverna escura. Lindsay usa uma magia de luz para que possam ver onde estão indo, então ela guia o caminho, e depois de andar por alguns metros, eles encontram escritas antigas nas paredes. E Toya, sendo Toya, simplesmente saca seu celular e tira fotos de tudo. Eles seguem aquelas escritas que os levam até uma pedra mágica. Como Toya é o único do grupo que pode usar magia de terra, as garotas dão um passo para trás e deixam ele ativar o mecanismo. Ele usa seu poder na pedra e ela abre uma porta secreta. Eles entram na sala escondida e encontram uma estátua de vidro repousando sobre um pedestal. Mas enquanto eles estão mexendo na estátua para examiná-la, o pedestal ganha vida. Toya reage rápido e usa um feitiço de portal para teleportar ele e as garotas em segurança para fora da caverna. Mas é claro que a sorte deles não dura. O monstro de vidro os segue para fora e ataca. Toya e as garotas trabalham juntos, lançando todos os tipos de ataques na coisa, mas nada funciona. Ele está simplesmente resistindo a tudo. Então Toya tem uma ideia. Ele usa um feitiço de teletransporte, mas não em si mesmo dessa vez. Ele arranca a orbe vermelha de dentro do corpo do monstro e traz ela direto para suas mãos. Então imediatamente joga para Elsie, que a esmaga em pedaços. Assim o monstro também se despedaça, e foi um jeito bem fácil de vencer. Com a missão finalmente completa, eles voltam para o Palácio Real para relatar suas descobertas ao Duque. Ele agradece por seus serviços e obtém todas as informações de que precisa sobre o monstro. Após a reunião, Toya leva todos de volta para casa, ou seja, para a estalagem. Lá, Toya faz cópias das fotos que tirou nas ruínas, então ele se teleporta de volta para a casa de Alfred para entregá-las. Mas quando ele chega lá, encontra Alfred saindo apressado pela porta. Aparentemente, o irmão de Alfred, o rei do Império, foi envenenado.
Alfred estava a caminho do palácio para investigar e ficar com seu irmão em seus momentos finais, e é claro que Toya vai com ele. No caminho, Alfred diz a Toya que suspeita que as pessoas do reino de Mistmed estão por trás disso, já que estão em uma séria competição com o reino deles. Ele acha que tentaram envenenar o rei para forçar um casamento político com sua filha, a princesa Yumina, o que não é uma ideia tão absurda assim. E Toya pensa seriamente sobre isso, mas decide não dizer nada até ver as coisas por si mesmo. No palácio, esse velho e desagradável servo do rei, o Conde Balsa, os cumprimenta com sarcasmo e diz que já prenderam o culpado. Quando questionado, o Conde diz que o culpado é um mensageiro de Mistmed, mas Alfred o impede de fazer qualquer coisa com o mensageiro até que o rei seja curado. Então ele leva Toya até o rei e deixa o garoto usar sua magia para curá-lo. O que, como já é normal desse anime, é um sucesso completo, e o rei se recupera em minutos. Com isso, tanto o rei quanto a família dele estavam transbordando de gratidão. Até a maga da corte do rei, a bela Charlotte, vem admirar o jovem e bonito mago que pode usar magia nula. Toya fica constrangido e apenas aceita todos os agradecimentos. Agora o rei voltou ao normal e é a hora de encontrar o verdadeiro culpado. Eles convocam Algastrange, a embaixadora de Mistmed, ao palácio para se explicar. E saca só, Toya a reconhece como a irmã mais velha de Alma. Ele se recusa a acreditar que alguém tão legal poderia fazer tal coisa, então ele pede ao rei acesso à cena do crime. Lá, Toya usa magia de busca para encontrar vestígios de veneno ao redor da sala. Ele manda chamar os súditos do rei e o Conde Balsa para a cena. Uma vez que todos estão lá, Toya anuncia que o verdadeiro culpado está entre eles. Quase imediatamente, o Conde Balsa começa a suar frio. Toya pega a garrafa de vinho e prova para todos que o veneno não estava na garrafa, mas sim no copo do rei. Sabendo que foi descoberto, o Conde Balsa tenta fugir, mas Toya o mantém no lugar com sua magia e o expõe para todos verem. A princesa Yumina fica seriamente impressionada com a inteligência de Toya e fica olhando sem parar para ele. Após a grande exposição, Toya toma um chá com o rei e sua família, e então do nada Yumina anuncia Toya como seu noivo. O protagonista cospe sua bebida, e os pais da garota imediatamente aprovam o casamento de sua filha. Toya tenta escapar do compromisso dizendo que é muito jovem, mas o rei e a rainha dizem que pode esperar até que ambos sejam maiores de idade. Como ele não pode realmente recusar, Toya acaba aceitando seu destino como noivo de Yumina. Após a reunião, Toya na verdade recebe uma ligação do criador, que o parabeniza pelo recente noivado. Toya apenas murmura algumas palavras e encerra a ligação. Mais tarde ele conta seu grupo sobre o noivado, e Yumina se junta às garotas, e basicamente ela se convida para se juntar às missões deles. E por ela ser a princesa, o grupo não tem escolha a não ser aceitá-la na equipe. Em sua próxima missão na guilda, eles levam Yumina com eles. Ela convoca alguns lobos e os envia para atrair alguns Yetis na floresta. Com certeza, os Yetis saem correndo de seus esconderijos perseguindo os lobos. Nesse momento, Toya e sua equipe que estavam esperando por isso usam seus feitiços mágicos para derrubar os Yetis facilmente. Após completar a missão, Toya elogia as garotas, dizendo que elas são as mais fofas e as mais fortes que ele já viu. De volta à cidade, depois de entregar os Yetis e receber o pagamento, Toya decide formar um pacto com uma besta celestial. Ele invoca uma que parece um tigre das neves, e basicamente usa seu imenso poder mágico para domá-la. Assim, o tigre não tem escolha a não ser sucumbir ao chamado do seu novo mestre. Para completar o pacto, o tigre pede a Toya um nome. Então o protagonista o nomeia de Kohaku, selando o acordo. Kohaku então pede para ficar perto de Toya o tempo todo. Como ele é grande demais para segui-lo normalmente, Kohaku simplesmente se transforma em um gato branco. E ao olharem para ele, as garotas o acham muito fofo e começam a brincar com o gato. Para a próxima missão, as garotas se preocupam em enfrentarem slimes, pois eles são conhecidos por derreterem roupas de mulheres, o que para Toya é uma boa notícia. Ele as incentiva a aceitar a missão, e como ele insistiu muito, elas aceitam. Assim eles seguem para a localização dos monstros. Lá dentro elas avançam cuidadosamente em direção à biblioteca interna em busca de informações, enquanto Toya e Kohaku repelem os slimes. Infelizmente as garotas escorregam e caem em um slime verde, que derrete parte das roupas delas. Toya as teleporta de volta, mas por encarar as garotas leva um soco. Depois de se limparem, elas continuam, e encontram slimes usando manequins femininos. Elas o destroem e alcançam a sala do pesquisador, onde os slimes se transformam em mulheres humanoides. As garotas cobrem os olhos de Toya, purificam o prédio e queimam todo o local. No dia seguinte, Toya ajuda Kokonoe a encontrar a mãe de uma garota perdida usando o mapa do seu celular. Ele explica sobre o GPS e se oferece para localizar o irmão dela. Mais tarde, Toya faz um encantamento no seu celular para ver através das paredes, e acaba vendo Elsie trocando de roupa, e nesse mesmo instante, Lindsay aparece lá para visitá-lo. Aparentemente, ela tem dificuldade para ler pergaminhos de magia antiga, então Toya a ajuda fazendo óculos especiais. Com ele, Lindsay encontra novos feitiços de água. Depois de falhar na floresta, Toya repõe sua mana e sua confiança. Assim, Lindsay domina o feitiço Bomba de Bolhas, e até o usa para derrotar o monstro.
Mais tarde, Elsie compra manoplas novas, e Toya a surpreende com um vestido lindo. Ela o veste, fica muito bonita, e eles encontram uma carta convocando Toya para ser condecorado como cavaleiro, o que ele humildemente recusa, mas aceita a mansão que vinha como recompensa. Assim ele convida as garotas para morarem com ele, assegurando que amará todas igualmente. Felizes, eles exploram a nova casa, que também vem acompanhada com um mordomo, que é nada mais nada menos que o pai de Lindsay e Elsie. Após as apresentações, Alfred e Sushi visitam Toya. Alfred pede um favor, usar o feitiço do portal de Toya para chegar em Mizmed. Porém, o protagonista não consegue fazer isso, pois ele nunca foi para lá. Então ele viaja junto com os guerreiros de Mizmed para o reino deles. Para passar o tempo, as garotas jogam um jogo de tabuleiro. Naquela noite, Olga sente bandidos armando uma emboscada. Toya os marca com seu telefone e usa um feitiço de paralisia para derrubá-los. Enquanto isso, Toya e as garotas notam uma química entre o cavaleiro Leon e Olga. Eles decidem ajudar Leon. Em uma pequena cidade, eles o veem comprando presentes. Alma sutilmente diz a Leon o que sua irmã gosta, e eles depois espiam ele comprando exatamente aquele item. E pouco tempo depois disso, Olga é vista usando um novo acessório de cabelo. A jornada continua até que encontram um dragão causando estrago perto de uma cidade. O dragão insulta Toya, que o imobiliza e corta suas asas. Porém, o monstro se recusa a desistir e cospe fogo contra ele. Porém, com a ajuda das garotas, eles derrotam o dragão. E então o governante do dragão vermelho chega, sente o poder de Toya e se desculpa imediatamente. E depois que as coisas se acalmam, Toya descansa e acorda para encontrar as garotas fofocando sobre ele. Mais tarde, eles ajudam a reconstruir a vila destruída, doando partes do dragão. Os cavaleiros ficaram impressionados, enquanto o ancião da cidade dava como agradecimento para Toya a presa do dragão. E então eles continuam até a capital de Mizmed. O rei os recebe, fica sabendo da proposta de aliança e desafia Toya para um duelo. Na primeira luta, Toya usa seu feitiço escorregadio para fazer o rei tropeçar, terminando quase instantaneamente. O rei exige uma revanche e dessa vez as coisas ficam sérias, pois os feitiços de Toya não conseguem acompanhar a velocidade do rei. O rei usa seu feitiço de magia nua para atacar Toya com muita velocidade. Porém, Toya desvia e usa o mesmo feitiço, desaparecendo enquanto eles colidem na velocidade da luz. E eventualmente Toya supera o rei. Naquela noite, em um banquete real, Toya tira fotos com seu celular. O rei fica fascinado e pede uma foto dele. Mais tarde, Toya encontra um urso de pelúcia se movendo e o segue até uma sala escura. Lá dentro ele conhece Lin, uma fada de 6.000 anos, que lhe mostra o programa de feitiços que anima objetos. Toya o aprende instantaneamente, impressionando Lin, mas recusa sua oferta de se tornar o aprendiz dela. Naquela noite, ele tem uma ideia. No dia seguinte, ele pega aquela presa do dragão que tinha recebido, e com um feitiço de moldagem, ele cria uma arma e balas. E então usa o feitiço de programação para fazê-la recarregar automaticamente. Depois que as garotas veem a arma funcionando, elas também querem armas para elas. Então ele mostra às garotas um catálogo para escolherem, e modifica sua própria arma para também se transformar em uma espada. Após o treinamento na floresta, Toya e as garotas vão para a cidade comer curry. Avistando alguns espiões, Toya os embosca, descobrindo que são mulheres enviadas pelo rei para segui-los. Ele as deixa ir e aproveita a refeição. No dia seguinte, Toya teletransporta o rei de Belfast para Mizmed, e com seu trabalho concluído ele retorna para casa. Lindsay e os servos os recebem, e Yumina distribui lembranças. Toya finalmente dorme em sua própria cama. Acordando mais tarde, ele surpreende as garotas de calcinha, e é claro que é repreendido. Depois ele pratica feitiços, criando uma bicicleta. Alfred o visita, agradece pela ajuda em Mizmed e tenta andar na nova bicicleta. E as garotas logo notam e se juntam, transformando o passeio de bicicleta em uma competição. Elsie se esforça para ultrapassar sua irmã, e elas correm contra o Duque. Após uma corrida divertida, Alfred pede para Toya para fazer outra bicicleta. Indo para a cidade para comprar suprimentos, Toya encontra uma garota chamada Reni sendo roubada. Ele a ajuda e ela explica que é uma órfã. Assim, Toya a convida para trabalhar em sua mansão. Ela concorda, se torna uma empregada e é levada para o treinamento. Toya, lembrando de seu recado, volta para a cidade com as garotas. Eles encontram Alma e espiam o encontro de Leon e Olga. Notando a timidez de Leon, as garotas questionam Toya sobre homens tímidos, mas ele as ignora, usando a câmera de raio-x do seu telefone para espiar o casal. Após o encontro, Alma esbarra no rei de Mizmed, que também se juntou a eles para aquela missão. Irritado com a hesitação de Leon, o rei observa enquanto bandidos atacam barracas próximas. Porém, Leon intervém para desafiá-los. Não querendo serem descobertos, Toya e o rei usam disfarces, mas infelizmente para eles, Leon sabia quem eram os dois. Assim, cansado de ficar espionando, Toya faz Leon confessar seus sentimentos por Olga na mesma hora, e por sorte ela sente o mesmo e concorda em sair com ele. Após isso, Toya volta para sua mansão e encontra Lindsay e Charlotte. Toya pergunta o que a mulher está fazendo lá, e Lindsay disse que ela estava lá para perguntar sobre o monstro da Orbe Vermelha que ele destruiu há algumas semanas. Ela explica que a Orbe Vermelha pertencia a bestas mágicas com corpos translúcidos chamadas Fays.
Assim, Toya diz a ela que ficará de olho caso outra apareça. Logo após isso, Lindsay dá algumas notícias para seu grupo. Ela ficará em Belfast por um tempo, mas antes quer que Toya faça algo por ela, levá-la a uma ruína antiga na terra natal de Kokonoi. Para ele conseguir fazer isso com teleporte, Lindsay pede que Toya use o feitiço de recordação para encontrar o local na memória de Kokonoi. Assim, ele se aproxima da samurai, e ao usar o feitiço consegue encontrar a cidade. Após o ritual, Lindsay pede a ele que abra um portal para aquele lugar. Ao fazer isso, ele se teletransporta junto com as garotas para lá. Após chegar onde queriam, todos vão para a cidade natal de Kokonoi. Eles estão caminhando por uma cidade muito sombria, e Lynn está explicando a cultura do local para todos. Els e Lindsay estão percebendo que a vida naquele local é um pouco diferente da delas. Mais tarde, Kokonoi leva todos para a casa de seu pai na cidade, mas assim que chega lá, percebe a expressão preocupada no rosto de sua mãe. E ao perguntar sobre seu pai, sua mãe diz que seu pai, seu irmão e todos os outros homens capazes de lutar a cidade saíram há alguns dias para lutar contra o exército do clã Takeda. Kokonoi fica muito preocupada e pede detalhes sobre a guerra à sua mãe. E infelizmente as coisas não estavam indo bem para os homens de Edo, porque o exército Takeda era simplesmente muito forte. Então Toya e o resto do grupo se oferecem para ajudar, e Toya usa um feitiço de portal para mandar a ilha e as garotas para um local na floresta perto da fortaleza de Edo. Kokonoi está muito nervosa e implora a Toya que a leve até seu irmão. Porém, o protagonista sente perigo à frente, e então ele vai sozinho para a fortaleza primeiro. Quando ele chega lá, Shutaro, que é o irmão de Kokonoi, e alguns outros soldados o desafiam, perguntando quem ele era e de onde veio. Toya se apresenta como um amigo de Kokonoi, e então teletransporta o resto do grupo para lá. Kokonoi e seu irmão estão finalmente reunidos. Jutaro agradece Toya por sua ajuda e diz a sua irmã que seu pai está bem, protegendo o rei. Então Toya usa sua magia de luz para curar todos os soldados feridos de Edo. Ele pergunta a Jutaro sobre o exército Takeda que estava do lado de fora. Jutaro diz que ele e seus homens estão tendo dificuldades porque o exército Takeda são zumbis. Ele também diz que eles descobriram que o exército zumbi só pode ser derrotado quebrando as máscaras de Oni em seus rostos. Assim, quase imediatamente, Toya usa um feitiço de luz e simplesmente elimina todos os zumbis Takeda na frente da fortaleza. O povo de Edo solta um grito de vitória e agradece seu salvador. Logo depois, o chefe do clã Tokugawa aparece para agradecer pessoalmente Toya e sua equipe por ajudar com o exército zumbi. Então eles partem para o que interessa. Acontece que Shingen, o verdadeiro líder do clã Takeda, já havia falecido, e o exército zumbi estava sendo liderado por seu estrategista de magia negra. Ieyasu diz a Kokonoi que eles ainda não verificaram as notícias, mas vão continuar procurando respostas. Nesse momento, um dos 4 generais Takeda, a guerreira Kusaka Tsubaki, chega com uma carta secreta do seu mestre. A carta pede a Ieyasu ajuda para resgatar os outros 3 generais que estão capturados no fundo do território Takeda. Toya decide se infiltrar na base para atacar. Ele pergunta a Lin se ela poderia torná-los invisíveis por um curto período de tempo, para que possam entrar sem ninguém notar. Toya escolhe quem o seguirá e lê a mente de Tsubaki para ter ideia clara de onde estão indo. Naquela noite, Toya os teleporta para a borda do território Takeda. Assim, Lin o torna invisível e ele tenta se teleportar para o território inimigo, porém foi bloqueado por uma barreira mágica. Lin fica muito travessa e começa a importunar Tsubaki. Como estão invisíveis, ela culpa Toya pelo crime. Assim, Tsubaki solta um gemido, ficando tanto envergonhada quanto meio que gostando. Toya interrompe a diversão e leva sua equipe para a masmorra Takeda. Ele liberta os 3 generais capturados e então prossegue para destruir os talismãs que mantinham a barreira Takeda ativa. Depois de destruir todos, Toya derrota todos os soldados de máscara de Oni ao seu redor e os teleporta para o estrategista negro que estava os esperando. Quando eles chegam, o estrategista volta aos seus companheiros mortos contra eles. Toya os derrota e confronta o inimigo. O estrategista acaba revelando que tem uma orbe vermelha em seus olhos e se gaba falando que era o mais poderoso do mundo. E então Toya usa um feitiço de teletransporte para arrancar a orbe direto dele e a destrói. Assim, de maneira instantânea, o corpo do estrategista se transforma em pó e ele morre. No dia seguinte, Ieyasu entra em contato com alguém chamado Ekinua. Aparentemente, algumas runas estão localizadas no fundo do mar. Ele também menciona que já esteve em uma ilha perto das ruínas antes, e ainda se lembra dela. Toya extrai a memória da mente para obter a localização da ilha, e então usa um portal para teleportar ele e as garotas para a praia exata mais próxima das ruínas. Assim que chegam à praia, Toya e as garotas correm para aproveitar a água, mas elas não têm roupa de banho, então pedem para Toya levá-las de volta para casa. Depois que ele faz isso, elas pegam tudo o que precisam e retornam para a praia com ainda mais gente, onde todos estão tirando uma folga de suas pesadas obrigações. Toya monta algumas barracas para as garotas trocarem de roupa, e com todos vestidos adequadamente, eles voltam para a praia para se juntar aos outros. Todas as garotas se voltam para Toya, procurando a aprovação dele pelos seus biquínis.
Após alguns momentos constrangedores com Toya, elas vão nadar no oceano. Tendo melões em todo lugar que ele olhava, Toya não conseguia parar de encará-los e pensar no que queria estar fazendo naquele momento. Logo após isso, Sushi e Alma se juntam às garotas na água, e elas se divertem bastante. E Toya está tão fixado nas garotas que não vê Celice atrás dele. Quando ele olha para trás, seu olhar cai direto para ela, e ao ver muito bem o que provavelmente ele nunca tocará, deixa que ela se junte às garotas na água. De repente, Toya ouve homens gritando em algum lugar, e ao seguir o som, acaba descobrindo que o rei e seu irmão estavam tendo uma competição. Ele volta para sua barraca para relaxar e Yumina se aproxima com seu lindo maiô e pede que ele vá com ela para o oceano, o que Toya recusa, preferindo procurar pelas ruínas. Yumina entende e vai embora. Nesse momento, Lina encontra Toya e o provoca novamente. Depois de se divertir, ela diz a Toya que eles precisam voltar para investigar as ruínas. Lina não sabe nadar, então Toya decide verificar sozinho. Ele mergulha no oceano, mas não consegue prender a respiração por muito tempo. Por sorte, o Kohaku estava lá para salvá-lo antes que se afogasse. Após recuperar a consciência, Toya e Lina perguntou a Charlotte se ela conhece algum feitiço para respirar embaixo d'água, mas ela não consegue se lembrar de algo capaz de fazer isso. De repente, Kohaku se lembra das bestas do Monarca Negro. Toya e Kohaku imediatamente começam a convocá-las. Eles lançam um feitiço de invocação no chão e chamam as grandes bestas do Monarca para seu mundo. Quando as bestas chegam, elas se lembram de seu velho amigo Kohaku e perguntam sobre seu mestre. Ao saberem que Toya era o mestre de Kohaku, elas o desafiam para uma luta, com o intuito de provar a força dele, onde se Toya vencer elas farão um pacto com ele. Assim o protagonista saca sua arma e programa uma das balas com um feitiço de escorregar, que se ativa infinitamente. Como resultado, as bestas do Monarca simplesmente continuam tropeçando e caindo até desistirem. Enquanto isso, as garotas estão jogando vôlei a poucos metros de Toya. Após uma grande jogada, a parte de cima do biquíni de Lindsay cai, mas ela rapidamente o coloca de volta antes que o protagonista visse. Em algumas horas depois que as bestas desistiram, elas diminuem de tamanho a pedido dele, e ativam um feitiço de proteção à água para seu novo mestre. Toya fica coberta de uma bolha protetora e caminha em direção ao oceano. A caminho da água, as 4 garotas se alinham e pedem a Toya que escolha uma esposa favorita entre elas. Toya fica todo constrangido e simplesmente escolhe Sushi, o que deixa as garotas desapontadas, mas engolem o choro e voltam a se divertir. Ao anoitecer, Toya finalmente chega ao fundo do oceano e caminha debaixo da água como se fosse chão sólido. Ele entra nas ruínas e ativa um círculo mágico de dentro. O mecanismo dispara um sistema de teleporte que leva Toya para uma ilha flutuante. Quando ele chega lá, uma máquina humanoide chamada Francesca se aproxima dele, e ela não está usando nada na parte inferior. Assim a mulher se apresenta e dá as boas-vindas a Toya ao jardim aéreo de 5.000 anos. Toya, sendo um cavaleiro, pergunta a Francesca por que ela não está usando nada da cintura para baixo, e ela diz que foi assim que seu mestre a programou. Toya pergunta se ela poderia colocar algo. Assim, Francesca tira uma saia de algum lugar e a veste. Toya então pergunta para ela sobre o lugar todo. Acontece que a ilha flutuante se chama Jardim da Babilônia e foi construída por um professor há milhares de anos atrás. Francesca menciona que é um androide feito para cuidar do jardim na ausência do seu mestre. Após a explicação, Francesca fica muito sensual e continua pedindo a Toya para tocar na sua área íntima. O protagonista se recusa a tocar no robô estranho. Assim ele se apresenta como Toya. Francesca diz a ele que a ilha foi criada há 5.000 anos pelo professor Babylon, um poderoso mago que podia usar toda a magia elemental. Ela foi encarregada em manter o jardim até que um visitante viesse reivindicar a propriedade. Como Toya é o único visitante do jardim que teve em 5.000 anos, ele pode assumir o controle, e Francesca explica que se entregaria a ele de bom grado. Ou seja, aparentemente se Toya tivesse sido pervertido desde o início, ela teria o rejeitado. Mas como ele não cedeu aos seus desejos, ele se tornou elegível para assumir o jardim, o que nenhum de vocês seriam. Mas isso tudo faz apenas Toya pensar quem diabos criou aquele androide. De volta à praia, Cecília e as outras garotas estão brincando, procurando por caranguejos e outros bichos pequenos. Em certo ponto, todos ficam preocupados com Toya e se perguntam se ele está bem. Falando no diabo, Toya aparece naquele exato momento e usa seu feitiço de portal para levar todos até o jardim. Na ilha flutuante, Francesca anuncia a todas as garotas que a propriedade do lugar foi oficialmente transferida para seu amado mestre e marido, Toya. Bem, como você pode imaginar, as 4 garotas não gostaram e exigiram imediatamente uma explicação de Toya. E como se isso não bastasse, Francesca solta outra bomba e diz a elas que ela até mostrou sua parte de baixo para o garoto. A mais tímida das irmãs faz Toya se sentar e começa a interrogá-lo, mas então a outra intervém para defendê-lo e diz para não julgar Toya tão severamente, pois o garoto provavelmente não tem ideia do que elas sentem por ele. Ou seja, Toya não é exatamente obrigada a se comprometer com elas. Assim que ela entendeu o ponto de vista, recuou e parou o interrogatório. Mais tarde, as 4 garotas estão caminhando juntas no jardim para uma pequena conversa.
Yumina as para e traz à tona aquela conversa que tiveram na mansão. Acontece que Yumina sabe que todas as três estão totalmente apaixonadas por Toya, e então ela propõe que todas elas confessem seus sentimentos a ele e se casem com o garoto logo. As garotas ficam super envergonhadas, mas Yumina declara que hoje é o dia que elas vão confessar e pedir a mão dele. A princesa também diz que Toya tem um coração bondoso e provavelmente concordaria. As três garotas começam a imaginar todas elas casadas com Toya, e elas decidem ir em frente e continuam caminhando. Enquanto isso, Toya e Lin estão passando algum tempo juntos no jardim. Francesca fala para eles sobre outras ilhas flutuantes que o professor criou, e Lin fica muito interessada na biblioteca flutuante e quer aprender os segredos do professor. As outras garotas se juntam a eles mais tarde, e ouvem enquanto Francesca fala sobre as outras ilhas. Lin pergunta a Francesca se ela pode se conectar com suas irmãs daquelas ilhas, mas infelizmente Francesca diz que as conexões foram cortadas. E então a única maneira de encontrar as outras ilhas flutuantes é encontrar seus ciclos de teletransporte. Assim, Francesca diz que vai deixar o jardim e seguir seu novo mestre, o que deixa Toya preocupado por ela deixar o local, mas ela o tranquiliza, pois eles serão capazes de controlar o jardim assim que ele terminar o seu registro. Quando Toya pergunta como, ela simplesmente o beija bem ali na frente de todas, e ao beijá-lo, ela obtém sua saliva e registra sua informação genética. Assim que isso é feito, Lizzie reúne coragem, se levanta e confessa seus sentimentos a Toya, e logo após isso dá um beijo nele. Assim só faltou que Elsa e Kokonoi se confessassem para que todas pudessem ser livres. Depois que terminaram de explorar o resto do jardim, Francesca segue Toya e as suas garotas de volta para casa. Ela se junta aos servos, se veste como eles e faz equipe com Ellen para começar seu treinamento de empregada. Toya vai para seu quarto para pensar sobre tudo o que aconteceu com Lindsay no jardim, mas antes que ele possa dormir, Yumina aparece para conversar. Ele a deixa entrar e pergunta o que há, e ela imediatamente fica emburrada e diz a ele que está brava porque ele beijou Francesca e Lindsay tão facilmente. Ela apenas está com ciúmes porque ele nunca a beijou. Toya fica surpresa que ela está chateada com isso e não com a confissão de Lindsay, e Yumina revela que foi ela quem convenceu a garota a se confessar, ou seja, ela só tá brava com os beijos mesmo. Então, para compensá-la, Toya a puxa para perto e dá um beijo nela. Depois a princesa pergunta o que ele acha de Lindsay. Ele diz que embora possa não estar apaixonado por ela ainda, ele realmente gosta e respeita ela. E então, quase imediatamente, Lindsay aparece no quarto. Acontece que ela havia se tornado invisível e estava observando os dois o tempo todo. Assim, Toya vai até ela e confessa seus sentimentos pela garota, e Lindsay agradece por sua honestidade e o abraça. E é claro que Yumina se junta a eles no abraço, mas antes de saírem, elas pedem a Toya um beijo, mas ele não faz exatamente o que elas querem. Ele beija as testas das duas e elas vão embora, para que ele enfim consiga dormir. No dia seguinte, Elsa acorda Toya e o arrasta para fora, para o quintal para enfrentar ela e Kokonoi. Ele pergunta o que elas querem, e elas basicamente ordenam que ele lute contra elas. O combinado é que se elas ganharem, Toya tem que ouvir um pedido delas, mas se ele ganhar, elas irão recuar e nunca mais mencionarão seus sentimentos por ele. Aí elas proibiram ele de usar qualquer magia. Toya na verdade leva melhor no começo, mas as garotas conseguem encurralá-lo e o derrotam. E quando ele acorda, Elsa e Kokonoi confessam seus sentimentos. Assim, Yumina e Lindsay se juntam a elas no quintal e basicamente dizem a Toya que ele precisa tomar uma decisão. Toya pede mais tempo para pensar e volta para o jardim flutuante para clarear a cabeça. Francesca se junta a ele e eles conversam. Ela menciona que tem uma mensagem do professor para ele. Ela puxa um cabo USB direto do seu braço e Toya conecta em seu telefone. Assim, um holograma de uma mulher aparece. Ela que é aquele professor e fala sobre o seu poder de ver milhares de anos no futuro. E em uma de suas visões, ela soube sobre coisas parecidas com dragões chamadas Fays, que estavam determinados a exterminar toda a vida daquele mundo. Quando Toya pergunta onde eles estão agora, a professora diz que elas simplesmente desapareceram subitamente. Ele tenta perguntar sobre seu futuro com as 4 garotas, mas ela se recusa a contar, deixando-o para pensar antes que a mensagem termine. Após receber uma mensagem enigmática, Toya se teleporta para o céu para ver o Criador, que está emocionado em ver sua criação novamente. Toya pede conselhos sobre seu problema com as garotas, então o Criador invoca a deusa do amor. Após ouvi-lo, ela diz para ele ser um pouco egoísta. Basicamente, ela fala que ele deveria pedir às 4 que lhe dessem tempo, para ele amadurecer em um homem que todas amarão de verdade. Quer dizer, a mais velha delas tem apenas 17 anos, então não sabe direito o que querem da vida. Assim, depois dessa conversa, Toya volta para a mansão e diz para as garotas todo aquele texto que a deusa do amor disse para ele. Um blá 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 de ser um homem de verdade antes que se casem. O que dá certo, todas concordam em esperar por ele, e para selar o acordo, Toya beija cada uma delas em suas testas, e a primeira a ir é Elsie. Porém, antes do beijo, ela fica envergonhada, e acaba o socando no estômago. E lá fora do prédio, Lindsay e outros servos estão dando uma boa risada sobre o que estava acontecendo lá dentro. Bom pessoal, isso conclui a primeira temporada do Isekai do celular.
Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!